Então, cumprimentar as investigadoras, agradecer o trabalho que elas desenvolveram e que eu considerei muito completo, muito interessante e um ponto excelente de partida para investigações futuras. Depois desta minha pequena intervenção, aliás, vou deixar aqui algumas pistas de algum trabalho de investigação que eu acho que ainda pode ser desenvolvido nesta área. Agradecer à doutora Dália, agradecer ao engenheiro Jorge Moreira da Silva todos os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos, muito interessantes. Os desafios que se colocam às famílias neste contexto são desafios muito grandes, é muito difícil. Nós estamos a falar de um futuro que nos diz que nós vamos ter cerca de 3 idosos por cada jovem. E, portanto, como é que nós vamos cuidar dos idosos? Fala-se muito na questão da segurança social, eu acho muito pouquinho. Acho muito limitado o discurso da associação entre aquilo que nós vamos ter que enfrentar, limitado à questão da sustentabilidade da segurança social. São desafios muito mais vastos, desafios que têm a ver com a sustentabilidade da nossa economia, não é? A produtividade, o consumo agregado será completamente diferente, quer dizer, um consumo agregado de uma população envelhecida, falamos de um amanhã. A questão não é nós sermos menos, mas é a estrutura populacional é completamente diferente e, portanto, o consumo agregado da população, o tipo de bens e serviços que se necessita e, portanto, o que é preciso em termos de emprego, o que vai ser pedido às famílias em termos de emprego, profissões para amanhã, será completamente diferente por todos os outros âmbitos que já vimos hoje aqui. Mas também por esta questão demográfica, não é? Para além disso, o desafio da sustentabilidade não só da segurança social, mas do próprio Estado social e da economia. Portanto, com este desequilíbrio, teremos necessariamente uma necessidade de cobrança de imposto muito superior e, portanto, também aqui se colocam desafios que até depois têm a ver com a própria questão das políticas migratórias. Porque é que as pessoas vão vir para cá se tivermos impostos necessariamente mais caros para sustentar um sistema social mais oneroso e, portanto, um desequilíbrio demográfico que onera economicamente o país. Portanto, colocam-se aqui muitos desafios. Para ser sintética, não alongar e tentar depois estender ao público, dizer que nós achamos que aquilo tem que ser feito deve ser feito não por causa da questão demográfica, mas por uma questão de equidade e justiça no tratamento das famílias. Existe um enorme obstáculos, como o estudo identifica, existem obstáculos muito concretos. Eu vou dar alguns exemplos desses obstáculos e isso deve ser removido. Isto deve ser feito e eu acho que todas estas políticas devem ser adotadas independentemente da questão demográfica. É um tratamento de equidade e justiça que deve ser dado às famílias com filhos, completamente diferente do que é feito neste momento. Falamos, por exemplo, nas questões da fiscalidade. Quando olhamos para o rendimento e para a capacidade contributiva de uma família, não podemos deixar de ter em conta quantas pessoas é que vivem desse rendimento. E aqui estamos, por exemplo, também, em todas as dimensões que eu vou referir, estamos também a falar de uma outra questão que normalmente não é tida em conta, é os ascendentes a cargo. E por isso é que eu digo, isto não tem sequer a ver só com a questão demográfica. A necessidade de termos uma nova linha de políticas, uma nova geração de políticas a este nível, não tem a ver com a questão demográfica. Posso-vos dar um exemplo concreto. Temos um casal de professores que está no primeiro escalão da carreira de professores. E passa para o segundo escalão da carreira de professores e ganha mais 100 euros. Pensaram, bem, nós ganhamos mais 100 euros, vamos ter um filho. Ganhamos mais 100 euros. No ano seguinte, ganham mais 100 euros, tiveram um filho. Em termos de capacidade contributiva, eu acho que ninguém nesta sala pode dizer que no ano seguinte, com mais um filho, mesmo ganhando mais 100 euros, têm maior capacidade contributiva. Mas a verdade é que eles vão pagar mais impostos. Isto é justo? Eu acho que não é justo. E, portanto, esta é uma primeira dimensão, é a questão da fiscalidade. Outro exemplo, na questão do trabalho, continuamos a ter uma visão das empresas que já vem sendo paulatinamente mudada, mas que é fortemente penalizadora das famílias com filhos. Nós recebemos imensas queixas. Tem pessoas que já me disseram que se tiverem que levar um filho ao médico, antigamente acontecia com a mulher, não era? Com o marido. Tens que levar o filho ao médico, porque é que não é a tua mulher que leva? Hoje em dia é o contrário.
Se é ele, é porque é que não leva ela. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo, também me dizem que se tiverem que levar um cão ao médico, ninguém diz nada. Se for um filho, é um problema, é apontado a dedo. Se tiver que levar um cão ao médico, já ninguém diz nada. Isto acontece na realidade do cotidiano das empresas. A água continua a ser mais cara para as famílias que têm mais filhos. O copo d'água, em alguns municípios, custa o dobro e o triplo do preço, pura e simplesmente porque é tirado da torneira da casa de uma família que tem mais filhos, ou que tem ascendentes a cargo, tem os avós em casa. A questão dos transportes, a questão da habitação, em todos estes níveis é preciso ter em conta as necessidades concretas das famílias e ter políticas que tratem com maior equidade e justiça as famílias. E, portanto, não me vou alongar mais a este nível. Como eu disse, gostava de terminar deixando num desafio às investigadoras com algumas pistas para a investigação futura. E quais são estas pistas que gostaria de deixar? Primeiro, eu penso que era muito interessante estudar a relação entre tempo de trabalho e produtividade. Nós somos um dos países da Europa em que temos pai e mãe a trabalhar a tempo inteiro e fora de horas, com horários extremamente longos, mas temos uma produtividade muito baixa. O que é que se passa aqui? Eu penso que era muito interessante perceber-se o que é que se passa. Depois, a relação entre produtividade e trabalho a tempo parcial. Os países, nomeadamente os países nórdicos, que têm maior produtividade, têm uma grande quantidade de trabalho a tempo parcial. Têm muitos horários a tempo parcial. Penso que era muito interessante investigar isto. Relação entre fecundidade e trabalho a tempo parcial. Também os países do norte da Europa que têm maior trabalho a tempo parcial têm maiores níveis de fecundidade. Também penso que era interessante investigar isto. Deixar também aqui uma pista por causa da questão da sustentabilidade da segurança social, uma medida que eu tenho vindo a defender e que depois é a maneira de passar ali ao nosso orador seguinte. Eu penso que uma medida muito interessante que devia ser adotada no nosso país é a questão também relacionada com o trabalho a tempo parcial, poder haver reformas a tempo parcial. Neste momento, uma pessoa passa da situação de ativo para total inativo. Eu penso que era muito interessante, nós temos uma medida de reforma a tempo parcial em que a pessoa vai largando o trabalho, vai passando à reforma, até pode ser uma coisa progressiva, vai diminuindo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou pode passar a meio tempo. Para mim não faz sentido nenhum uma pessoa num dia está a trabalhar a tempo inteiro e no outro dia está completamente reformada e já não tem horário nenhum de trabalho. Não faz sentido nenhum, eu penso que isso podia ser uma medida muito interessante, ficar a trabalhar a meio tempo e ter reforma a meio tempo também.